o meu negócio é uberizar mentes e almas. Aí vocês vão perguntar, o que é uberização de mentes e almas? Eu e Paulo estamos organizando um curso que provavelmente vai se dividir em duas partes aqui na RioSoft, que vai ser uma parte que é conceitual e depois uma parte prática. Eu tenho uma empresa desde 95 e trabalho com consultoria internet e de um tempo para cá eu escrevi 3 livros, depois escrevi alguns outros que estão na internet. Um livro chamado Conhecimento em Rede, em 2006, outro chamado Gestão 3.0, em 2013 e agora o Administração 3.0. E eu me especializei em tentar entender o que está acontecendo com a revolução digital. E quando a gente fala isso, tem uma coisa que é interessante, quando a gente está pensando em grupos de estudo para falar de fintech, tem uma diferença quando a gente fala de inovação incremental e inovação disruptiva. A inovação incremental, eu olho uma cadeira e procuro fazer uma cadeira melhor. A inovação disruptiva, eu tenho que trabalhar em cima de um cenário que você não consegue enxergar. Então, uma coisa fundamental para que a gente possa trabalhar com inovação disruptiva é tentar entender provavelmente o que vai acontecer, para poder apresentar saídas que hoje a maior parte das pessoas não está vendo. E o que acontece hoje, e eu tenho visto isso, fiz uma palestra, fui o único convidado no evento internacional da Gartner, em São Paulo, ano passado, e a Gartner tem como proposta apresentar esse cenário futuro. E eu conversando com as empresas de consultoria, Gartner, todas essas que você vai ter, Price e Accenture, etc. Existe uma crise hoje nas organizações tradicionais que também é a mesma crise que existe nas empresas de consultoria. As empresas de consultoria hoje, elas não conseguem olhar esse futuro com uma certa consistência, porque elas estão também vivendo a crise, que é uma crise profunda das organizações tradicionais. A mídia também não consegue entender direito o que está acontecendo. Se a gente analisar os últimos 3 ou 4 eventos importantes internacionais, né? Tanto a saída da Inglaterra, quanto a eleição do Trump, quanto o acordo de paz na Colômbia, todas as visões que a mídia colocou, a mídia tradicional era que ia dar uma outra coisa do que não deu, né? Então, o que acontece aí? Aí vamos falar, eu quero ser realmente 20 minutos. Qual é o grande problema que a gente tem hoje? A gente analisa, todo o nosso ferramental estratégico trabalha na micro-história. A gente analisa o cenário que a gente está vivendo hoje dentro de décadas. No máximo, a pessoa não sai de décadas. E o que a gente está vivendo hoje, no meu laboratório, eu chamo de revolução cognitiva descentralizadora, né? Se a gente quiser fazer uma coisa mais extensa, revolução cognitiva descentralizadora disruptiva. Essa revolução cognitiva, uma revolução cognitiva, são movimentos cíclicos da sociedade e do ser humano. Então a gente tem que começar a entender o mundo que a gente está vivendo olhando a macro-história. Isso é uma coisa fundamental para quem vai empreender. Saber o que está acontecendo com profundidade. Então o que é uma revolução cognitiva? É a chegada de uma nova mídia que de vez em quando acontece na sociedade. Nós tivemos a passagem do gesto para a oralidade, há 70 mil anos, da oralidade para escrita manuscrita há mais ou menos 7 mil anos, da escrita manuscrita para a escrita impressa há mais ou menos 500 anos, e da escrita impressa para as mídias de massa, e das mídias de massa para o digital. São 6 movimentos. Esses movimentos, todos esses movimentos, marcaram profundas mudanças na sociedade. Por quê? Porque a sociedade, e a gente não imagina dessa forma, a sociedade, o mundo, o ser humano, vive sobre uma espécie assim de base tecnológica, e essa base tecnológica tem como estrutura fundamental as tecnologias de comunicação e informação que permite a gente trocar com as outras pessoas. E no meio disso tem uma coisa chamada linguagem. Nós usamos linguagem para a gente se comunicar e trocar. O que a gente está vivendo hoje? Nós estamos vivendo hoje um fenômeno cíclico que acontece muito poucas vezes na história, que é a chegada de uma nova mídia, que é uma coisa rara, e uma coisa mais rara ainda, a chegada de uma nova linguagem. Quando a gente está falando aqui de blockchain, tem a ver com essa nova linguagem. Quando a gente está falando que vai matar intermediador, tem a ver com essa nova linguagem. Então, o que está acontecendo na sociedade hoje? Nós estamos vivendo um fenômeno macro-histórico
Nós estamos vivendo esse fenômeno macro-histórico, é como se a gente estivesse vivendo assim, os preços estão subindo, mas a gente não tem um campo de estudo chamado economia para entender por que os preços sobem. Então eu comecei a trabalhar com o pessoal do Canadá, e o pessoal do Canadá tem um estudo de mudanças de mídia na história, que é o pessoal da Escola Canadense de Comunicação, que é um campo que a gente chama de antropologia cognitiva. A antropologia cognitiva, o que ela faz? Ela analisa as mudanças de mídia na história e começa a analisar o que aconteceu quando chegou a oralidade, o que aconteceu quando chegou a escrita, o que aconteceu quando chegou a escrita impressa, o que aconteceu quando chegou às mídias de massa e o que vai acontecer agora com a chegada do digital. Então, aí vocês vão me perguntar, dentro desses estudos, eu tenho uma explicação por que nós estamos vivendo essa mudança radical na sociedade. O ser humano, ele é a única espécie viva no planeta, que cresce demograficamente sem pedir licença para ninguém. Nenhuma outra espécie cresce demograficamente sem pedir licença. Não há possibilidade, porque todas as espécies têm uma espécie de um triângulo administrativo, que embaixo você tem um tamanho da população, dos membros da espécie, aqui você tem o modelo de comunicação e aqui você tem a tomada de decisões. O que está acontecendo? Qual é a profunda crise que nós estamos vivendo hoje na sociedade atual? Nós crescemos demais demograficamente e todos os nossos processos de mídia, todo o modelo de comunicação e o modelo administrativo ficaram obsoletos. Então, o que acontece? Nós temos hoje o tamanho de população das formigas e temos o modelo de administração dos tamanduás. E a gente não consegue resolver os problemas que a gente tem. Eu tive 3 anos trabalhando aqui na Prefeitura do Rio. Para vocês terem uma noção, o Rio de Janeiro tem 10 mil ônibus, tem 40 fiscais. Esse é um paradoxo que a gente precisa responder. Como é que uma prefeitura consegue fiscalizar 10 mil ônibus com fiscais? Tem 40, vai aumentar para 400? Aí os 400 fiscais vão chegar no final do ano, vão dizer, olha, não tem dinheiro para pagar o 13º, porque a prefeitura está falida. Não adiantou botar 400 fiscais. Então nós estamos vivendo um impasse civilizacional. A espécie está em crise. Não é o capitalismo, a república, o PT, o PSDB, o PMDB. Nós estamos... O mundo... Também. Não, você aumenta a crise, porque esse pessoal aumenta a crise. A gente pode... Então, o que acontece? Essa crise civilizacional, como é que o ser humano, que é a única espécie, é a única tecnoespécie do planeta, como é que o ser humano resolve os problemas? O ser humano resolve os problemas da seguinte maneira. Ele faz uma revolução cognitiva. Ele promove uma revolução cognitiva. Eu, quando pegava onda em Ipanema, quando eu era garoto, a gente tinha ressaca, a gente aprendia que era o seguinte, nós tínhamos 3, 4 ondas pequenas e depois a gente sabia que vinha uma onda lá no fundo muito maior. Então a galera que era novinha já ia pegando aquelas ondas pequenas. E o pessoal mais experiente ia para trás porque sabia que vinha a onda grande. A onda que nós estamos vivendo agora, nós estamos vivendo as ondas pequenas. Nós estamos lá atrás, está vindo a revolução da administração. Nós estamos vivendo a revolução da administração. O que é a revolução da administração? E aí a gente fala de uberização. Se a gente analisar o Uber, por exemplo, qual é a grande sacada do Uber, Airbnb, Facebook, fintechs, todos esses modelos? Qual é o grande diferencial? O Uber está usando uma nova linguagem. Essa nova linguagem que o Uber está usando permite que a gente crie um novo modelo de administração da sociedade. O Uber não é um novo modelo de negócio. O blockchain não é um novo modelo de negócio, é um novo modelo de administração da sociedade. Por quê? Por que é um novo modelo de administração da sociedade? Porque eu introduzo uma nova linguagem. Qual é a nova linguagem que eu introduzo? Os cliques. O que é o clique? O clique me permite matar o gerente. O Uber tem 30 mil motoristas e nenhum gerente. Como é que eu posso matar o gerente no Uber? Porque como é que eu posso construir esse novo modelo de administração? Porque eu tenho uma nova linguagem, que é a linguagem dos cliques. Eu coloco um clique, cada passageiro avalia o seu motorista, cada motorista que é avaliado, eu tenho uma inteligência artificial que diz se esse motorista continua ou não na plataforma. E a partir daí eu estruturo um novo modelo de administração a partir de uma nova linguagem. Isso é uma coisa fundamental para quem vai empreender e vai querer fazer trabalhos de inovação disruptiva. Por quê? Porque quando a gente fala de uberização do setor financeiro, a uberização do setor financeiro, ela vai entrar em raízes
que a oportunidade do setor financeiro pode sair para outros campos completamente diferentes. O Uber começa querendo fazer transação com motorista para substituir motorista de táxi, mas já está entregando cerveja, já está colocando entregador de revista, já está entregando gasolina. Ele começa a entrar em todas as áreas, por quê? Porque ele percebe que o que ele está fazendo na sociedade é uberizando a sociedade. Ele está implantando um novo modelo de administração e uma nova linguagem. Isso não acontece raramente, não acontece todo o tempo. Se a gente olhar para trás, para vocês verem o tamanho da onda que está vindo, se olhar as revoluções cognitivas passadas, a gente teve a revolução, a chegada da mídia de massa, que foi uma revolução centralizadora, foi uma tentativa de resolver o problema do aumento demográfico, que a gente saltou de 1 para 7 bilhões em 200 anos. Então, esse aumento demográfico que nós tivemos, a mídia de massa tentou resolver com a centralização, e temos o século passado, que teve todas as centralizações do século passado, comunismo, nazismo, mercantilismo, que a gente teve. Beleza, então não é parecido. Se a gente for para trás, a escrita impressa veio substituir a escrita manuscrita, foi um upgrade, mas não foi disruptivo. Se a gente olhar para trás, o único momento que a gente introduz uma nova linguagem na sociedade, a gente fecha um ciclo de 70 mil anos. Esse ciclo que a gente fecha de 70 mil anos, a gente tem pela primeira vez a possibilidade de falar o que ele falou aqui, matar o intermediador. O modelo que a gente está construindo hoje, o grande salto de qualidade do século, do novo milênio, é que nós estamos com a possibilidade, nós temos tecnologias e nós temos uma linguagem que nos permite acabar com o intermediador sem que isso gere uma crise na sociedade. Porque eu coloco o aplicativo na mão de todo mundo e todo mundo começa a clicar. Então, isso dá um salto de qualidade na sociedade, isso dá um modelo de mudança na sociedade que abre um conjunto gigantesco de oportunidades. Eu tenho trabalhado nos últimos, praticamente desde 2006, eu tenho tentado ajudar as grandes organizações a passar para o ambiente uberizado. As grandes organizações, por todo um modelo geral, elas não conseguem entender o que está acontecendo e nem ter atitudes em relação a isso. Esse primeiro papo que a gente está tendo aqui é o papo seguinte: vamos então do lado de fora aproveitar a oportunidade e a cegueira das grandes organizações. As grandes organizações estão deixando espaços gigantescos de atuação. Se você pegar, por exemplo, um exemplo bobo, mas pegar, por exemplo, se a TV Globo tivesse na Bolsa de Valores ações antes do Google, a TV Globo deveria valer R$50. Hoje a TV Globo, se estivesse na Bolsa, deveria valer, se o cara fizer uma valuation ali, uns 15. Por quê? Perdeu o público, perdeu o poder aquisitivo, perdeu o afã dos jovens verem a TV Globo. O futuro não quer mais ver TV Globo. O que vai acontecer com a TV Globo? Ela vai ser vendida para o Google. Não vai demorar. Pode demorar 5 anos, 10 anos, e vai ser barata a compra da TV Globo, porque ela simplesmente, e eu já tive, e vocês verem como é que a coisa é uma loucura, há 5 anos atrás nós criamos na InfoGlobo uma coisa chamada Globo Online. Eu desenvolvi um software com o pessoal da FAPESD e botamos uma coisa chamada Globo Online, uma rede social de leitores na InfoGlobo, há 5 anos atrás. TV Globo, o pessoal da InfoGlobo, o pessoal da inovação todo foi dispersado, acabaram com o projeto, e o projeto parecido com esse ganhou prêmio lá fora do pessoal colocar rede social nas organizações. Estamos falando de 5 anos atrás. Né? Então, o que acontece hoje é uma mudança profunda, e o que está mudando é o modelo de administração do Sapiens. Essa mudança não acontece todo dia, acontece de vez em quando. Então, qual é a ideia que a gente tem para que a gente possa fazer essa diferença? O que eu vendo para as pessoas é visão. Me especializei nisso, trabalho com isso, esse é o meu prazer, esse é o meu sucesso. Né? Entender o que está acontecendo. Então eu apresento o cenário, apresento todos os fatores do cenário, a gente debate esse cenário e as pessoas conseguem entender as várias possibilidades. Nós não estamos falando de blockchain só, nós estamos falando de wazerização do ensino. Acabar com a história da certificação e do conteúdo. A gente só vai precisar de roteiro, de curadoria no ensino. Isso é um caminho que está acontecendo. A gente estava falando de uberização em várias coisas, né, da sociedade. E nós estamos falando, no caso da área financeira, do surgimento de um novo modelo de dinheiro. Quando a gente
surgiu o papel impresso, foi que a gente começou a substituir as moedas pelas células. Pelas cédulas de papel, a gente não podia imprimir. Não existia a possibilidade de imprimir, era tudo moeda. Todas as revoluções cognitivas produzem mudanças de dinheiro, produzem novas formas de dinheiro. E tem uma coisa para fechar, que é uma coisa muito interessante, que é o seguinte: por que a gente faz uma revolução cognitiva? A gente aumenta a demografia, se a gente olhar para a chegada da prensa, que foi que surgiu o livre mercado e a república, que são filhos da prensa, o que acontece? Como é que o ser humano resolve crises civilizacionais? Nós precisamos empoderar o cidadão. Nós temos duas saídas: ou centraliza, como fez a China, e proíbe que as pessoas tenham filho, ou a gente descentraliza e cria um modelo mais descentralizado para poder resolver os problemas. Então, se a gente não tem mídia, a gente vai para a centralização. Quando a gente tem mídia e pode descentralizar, a gente parte para a descentralização. Então, não adianta você falar em fintech, não adianta a gente pensar no setor financeiro, tem que entender que toda a sociedade vai estar se descentralizando. A Lava Jato é resultado dessa descentralização. O impeachment é resultado dessa descentralização. Tudo vai descentralizar. A política vai descentralizar, a escola está descentralizando, os bancos estão descentralizando, o Mercado Livre está descentralizando, os sebos estão descentralizando, os motoristas de táxi estão sendo descentralizados. Tudo vai na direção da uberização. Então não adianta a gente ficar pensando num nicho de descentralização tipo fintech, porque quando você começar a trabalhar com descentralização na área financeira, várias oportunidades vão aparecer a partir do sistema que vocês vão desenvolver, que pode ser aplicado em outra coisa. Tem que ter uma visão macro-histórica que pouca gente está conseguindo ver. Por que eu consegui chegar? Trabalho de quase 20 anos estudando, com os meus alunos trabalhando, e eu não me preocupei, eu estou comentando isso com o Mackenzie, a minha preocupação foi a seguinte: eu não me preocupei em atender os meus clientes. Eu não quis trabalhar assim, o que o meu cliente quer escutar para eu poder dizer para eles? Eu não quis fazer assim. Eu quis fazer o seguinte: o que realmente está acontecendo e que o meu cliente deveria ouvir? E a partir daí eu comecei o trabalho, né? Então tenho aí uma experiência bastante grande de trabalhos nessa área. A gente vai fazer um curso, eu e o Paulo aqui, que é um curso que a gente faz, que eu brinco, é uma uberização de mentes e de almas, para vocês ganharem consistência de cenário, para trabalhar com inovação disruptiva. Se não houver consistência de cenário, não consegue trabalhar bem com inovação disruptiva. Vai fazer trabalho incremental, porque é óbvio que o paradigma que a gente tem vai dar naquilo que a gente consegue ver, e não naquilo que a gente poderia ver completamente diferente subindo na montanha. É isso. O Mackenzie nem chegou. Você é sempre especial. Tava ali conversando um pouco com o Roberto, e você sempre domina muito bem a nossa porque eu estava atrapalhando a sua apresentação na porta. Não está atrapalhando não, tá ótimo. Você tem um prazer especial, eu tenho um carinho gigante pelo meu povo. Assim que o Videolog tava pra quebrar, eu fiz um ano antes eu fiz um call com o Nepo, a gente fez um vídeo. Aí depois que o Videolog quebrou, eu não queria falar com ninguém, estava deprimido. Quem não sabe o Videolog foi a primeira plataforma de vídeo do mundo. É o YouTube brasileiro. Eu não gosto disso comigo, porque quem lançou o avião não foram os irmãos Wright, foram o Santos Dumont. Então, quem lançou o avião? Os irmãos Wright e o Santos Dumont, entendeu? Então quem lançou a primeira plataforma de vídeo do mundo fomos nós brasileiros. Temos muita tecnologia, só que foi muito difícil para mim, porque eu fiquei 10 anos à frente da empresa e a empresa chegou a ser muito grande, quebrar uma empresa é uma dificuldade muito grande, né? E ninguém fala isso publicamente.